A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmão, mais uma vez vou deixar para a meditação dos irmãos, porque, irmão, eu não canso de falar. Há muitas portas se abrindo agora nos finais do tempo, que é a chegada de Jesus, né? Dizendo que é a igreja de Deus e não são, irmão. Porque a própria palavra de Deus, o próprio Jesus sempre nos alertou na palavra dele, que havia muitos falsos profetas no meio dele e haverá muito no nosso meio. Então, irmão, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Eu não canso de falar isso. Quase em todos os vídeos eu falo. Muitos querem pregar a palavra, mas não sabem o que fala, não entendem o que faz. Eles, às vezes, não tem nem conhecimento bíblico. Tem muitos pastores aí que não têm conhecimento bíblico, irmão. Eles não sabem, eles nunca leu a palavra toda, eles nunca leu a Bíblia todinha, só cata versículo, só catador de trecho, muito não examina as escrituras como a palavra manda, não sabe muitas coisas que tem escrito na Bíblia, só sabe pregar mel e palavra de exortação, e às vezes o irmão está no pecado, precisa de uma palavra de correção, né, irmão? Para afastar da aparência do mal, eles não pregam a palavra de correção. Só quer pregar, incentivar a pessoa no erro, a ver a pessoa estar no erro, sabendo que aquele que está em pecado não herdarão o reino do céu, tem que estar puro, né? Tem que ser purificado, tem que ser lavado, tem que ser transformado, tem que ser santificado. Não é de qualquer maneira, irmão. Se fosse de qualquer maneira, aqueles anjos que pecou lá no céu, ele não tinha banido do céu para baixo, Deus não tinha banido, eles tinham ficado. Então Deus fez a limpeza para que não entra daqui para lá, irmão. Se lá não ficou, tão pouco daqui para lá. Irmão, tem muitos hoje, nos dias de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, que falam que são apóstolos de Cristo, mas não são. Irmãos, vocês têm que ler mais a Bíblia. Vocês têm que pegar mais conhecimento na base bíblica, não só escutar os outros pregar, mas vocês têm que conferir na palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela nos fala, ela nos mostra, irmão, que há muitos falsos profetas no dia de hoje, muito enganador, muitas pessoas que querem tirar proveito da fé dos irmãos, da fraqueza dos irmãos, mas não prega, não ensina os irmãos a afastar da aparência do mal, não ensina os irmãos a chegar mais a Cristo, né, e resistir o pecado, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Eles não ensinam a pessoa a preparar uma vida santa. Esses crentes de hoje não sabem o que é uma vida santificada, não sabem o que é uma vida santa. Eles não fazem separação. Eles servem o mundo e acham que Deus está no mundo. Deus não está no mundo, Deus não tem parte do mundo. Ele é santo, irmão. Todos aqueles que aproximam de Deus, é necessário estar em santidade para aproximar de Deus. Porque Deus é santo, Ele manda nós ser santo toda maneira de viver. Nós não podemos ser o velho homem. As pessoas não querem mudar o seu costume. Muitos estão abrindo igreja dizendo que é apóstolo de Cristo. Não são apóstolos de Cristo, irmão. A palavra de Deus fala claramente, olha só o que a palavra de Deus fala, porque os tais falsos apóstolos, são tudo falsos apóstolos, irmão. Obreiro fraudulento, transfigura-se em apóstolo de Cristo. Quer dizer, ele fala que é apóstolo de Cristo, transfigurando, mas não são apóstolos de Cristo. São falsos profetas, irmão. Fazendo falsos sinais de prodígio, mas cura de verdade não tem. Eu quero ver uma pessoa enferma entrar lá e sair curado, não sai, porque Cristo não faz parte no pecado, irmão, e não tem parte na sujeira. São falsos apóstolos. A palavra de Deus fala claramente. Muitos hoje em dia estão abrindo igreja dizendo que é apóstolo. Eles não são apóstolos de Cristo. Eles não andou com Cristo quando Jesus andava aqui na terra, então eles não são apóstolos de Cristo. Hoje é chamado presbítero, evangelista, diácono, pastor, missionário, não apóstolo, irmão. Isso aí são tudo fraudulento, como está escrito aqui na palavra. E isso não é de admirar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, irmão. Por que ele transfigura em anjo de luz? Porque ele era anjo de luz, ele foi banido do reino. Uma coisa que eu não canso de falar, ele pode passar como um anjo de luz. Agora, como o Espírito Santo de Deus, ele não passa, porque o Espírito Santo de Deus é santo. Então, irmão,
Anjo, ele pode ser qualquer anjo, agora pelo Espírito Santo de Deus ele não passa, porque ele já é derrotado. O Espírito Santo de Deus é um ser muito santo, muito separado, né? É puro, é imaculado. Então esses apóstolos que estão abrindo igreja hoje, irmão, são apóstolos fraudulentos, é a palavra de Deus que fala. Tem muitas igrejas aí fazendo sinais de prodígio, a gente não vai citar o nome, mas sabendo que eles são tudo falsos apóstolos. Será que vocês não acreditam mais nas escrituras sagradas e ficam acreditando nesses falsos profetas do diabo, irmão? E são os demoniados, irmão. Não são obreiros de Deus, eles não conhecem essa doutrina, eles não pregam a santidade, porque eles não sabem o que é santidade, eles não vivem a santidade. Eu nunca vi um endemoniado viver em santidade, irmão. São coisas de demônio. Os irmãos tem que ler mais a Bíblia, os irmãos têm que buscar Deus, os irmãos têm que saber que nós estamos no finais dos tempos. Há muitos falsos profetas se multiplicando, falso obreiro, falso apóstolo. E aqui a palavra de Deus fala que não é para admirar que até o Satanás se transfigure em anjo de luz para enganar o povo, irmão. E ainda fala mais, não é muito, pois o que é o seu ministério se transfigura em ministério da justiça. Ele chega a transfigurar no ministério de justiça para dizer que é justo, que Jesus está na vida dele. Não está, que é Satanás, irmão. E o fim dos quais serão conforme as suas obras. O fim dele será conforme as obras dele, irmão. No fim deles, o irmão vai ver que a obra não tem nada a ver com Deus, que eles não andam na luz, eles estão em treva, irmão. A obra não bate, não há santidade, não há obediência. Ele aceita tudo que o mundo oferece. Eles fazem a vontade do mundo, a vontade da carne, não é a vontade de Cristo. Tudo que o mundo oferece, tudo que o diabo oferece no mundo, eles abraçam, irmão. Ele quer estar no meio do homem ímpio e não quer estar no meio dos homens de Deus santificado. Há muitos hoje que se diz cristão que não são. A palavra de Deus fala que, irmão, há muitos falsos profetas, não é muito de admirar, pois eles transfiguram o seu ministério, mostrando que é ministério da justiça e não são, irmão, são ministério da injustiça. Deus não tem parte na iniquidade, eu não canso de falar. Nós temos que defender as coisas de Deus. Esses falsos apóstolos, irmão, estão se multiplicando, tem muita igreja aí abrindo, dizendo que é apóstolo de Jesus. Pergunta aí, vocês andaram com Jesus aqui quando Jesus esteve na terra? Para ele testificar. Ele pode falar que ele pode ser até o próprio anjo de luz, mas na verdade, irmão, a boca dele fala o que quer. Agora eu quero ver Deus confirmar, Deus provar tudo que ele fala. Né? Porque o cristão que está em santidade, todas as obras que ele faz é de Deus, e Deus testifica, porque Deus está na vida dele, mas esse não é testificado, porque ele anda em treva, irmão, ele aceita tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo oferece. Eles dão mais ouvido à palavra do ímpio do que à palavra de Deus. Muitos têm virado as costas para a palavra de Deus e têm ouvido a palavra do homem. Estão sujeitando ao homem e resistindo a Deus. Enquanto a palavra de Deus fala que nós temos que aceitar a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós, eles não, irmão. Estão fazendo ao contrário. Esses são obreiro fraudulento, obreiro que pega por dinheiro, obreiro que faz campanha, obreiro que passa aquele votozinho de papel que é a doutrina de demônio para você botar dinheiro. Os verdadeiros obreiros de Deus, eles não pedem dinheiro, porque ele já precisa, o que eles têm na vida deles já precisa, que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela não cansa de falar que aquele que não quer trabalhar também não come, que para nós trabalhar de noite para que não seja pesado para o nosso irmão, quer dizer, não andar nas custas do nosso irmão, não comer, não viver nas custas do nosso irmão, que o nosso irmão tem família para cuidar, né? Às vezes a pessoa tem que arrumar uma família, não quer arrumar família, não quer cuidar dele mesmo e quer andar nas costas do irmão. A fala que não é para andar nas costas do irmão para que não seja pesado trabalhar dia e noite, para que não seja pesado para o seu irmão. Muitas das vezes o cara não quer trabalhar, o irmão tem a família dele para cuidar, o cara ainda quer se encostar no irmão. Se ele não tem capacidade de cuidar do corpo dele, que é o templo do Espírito Santo, ainda quer ir para a igreja, quer ser obreiro do Senhor.
Se ele não quer dar conta, não sabe cuidar de uma família, que dirá da casa de Deus, irmão, porque a palavra de Deus, ela fala claramente, para você ser um bom obreiro, primeiro você tem que administrar bem sua casa, depois de administrar de Deus. Se você não administrar a sua casa, você porventura poderá botar ordem na casa de Deus. Esses tais encostam nas pessoas, na gente, e quer andar nas nossas costas, irmão. Ganha o dinheiro deles, guarda, não quer gastar e quer ajudar a gente a gastar o nosso dinheiro. Isso são apóstolos, irmão, fraudulentos, são obreiros de Satanás, que esses são obreiros de Satanás sem medo de errar, irmão, que é o devorador. Quem veio destruir, devorar as coisas da pessoa é o devorador, irmão. Então isso se faz de devorador. O devorador se aposta dele para destruir todas as coisas que a gente tem, mas Deus repreende. Então, irmão, são falsos obreiros, dos tais nós temos que apartar. A palavra de Deus manda nós apartar. Sai do meio dele, povo meu, enquanto que não se contamine. A má conversão corrompe o bom costume. Se você ficar no meio desses falsos obreiros, irmão, uma hora sua fé vai abater, de tanto ver ele querer tirar proveito de você, só ir a nós o vosso reino nada, que uma hora você se abate, irmão. Está arriscado você afastar até da presença de Deus. Então, antes que isso aconteça, sai do meio deles, irmão. Cada um tem que carregar a sua cruz. Ele não quer carregar a cruz dele, ele quer botar para você carregar a dele e a sua. Você tem que cuidar da sua família e de você. Cada um cuida de si, Deus para tudo. Esses irmãos são muito sem vergonha, são muito aproveitador. Não são servos de Deus, porque o servo de Deus, no passado, a palavra de Deus, ela nos relata que até no partir do pão eles eram unidos. Hoje em dia não, esquecer unido para devorar as coisas que os irmãos têm. Isso é obreiro de Satanás, meus irmãos. O povo de Deus é diferente. Aonde ele tira, ele bota. Esses irmãos dos dias de hoje só quer tirar e não quer botar. Ele tem prazer de ver você passando luta, né? Que igual eu já vi muitos irmãos, vem, come, ainda sai falando de você quando você não tem, mas ele não tem coragem de dizer que você ficou em falta, porque foi ele que veio cá, de Satanás usou ele para destruir as suas coisas. Ele ainda, além de ele tirar proveito de você, depois ele te mete o malho. Por isso eles não vão para frente, fica penamulando, rolando igual pedra, para um lado e para outro. E não cai no lugar certo, só cai no lugar errado, só vive no meio do ímpio, só vive sentado na mesa do escarnecedor e quer dar uma de ovelha, quer dar uma de obreiro, mas na verdade são fraudulentos, irmão. Por isso que eles não prosperam, porque Deus não é com ele, porque Deus não tem prazer naquele que escarnece o seu irmão. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Irmão, toma cuidado, que muitos escarnecedores, muitos falsos obreiros estão se levantando. Busca mais o Senhor, fica na paz do Senhor Jesus, que Jesus está voltando, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, amém?